nós começarmos com o desenvolvimento de toda a parte elétrica, ou seja, toda essa questão de infraestrutura, cabeamento, eletrocário, eletroduto, tudo que é pertinente à parte elétrica já está na iminência de acontecer. Todos nós sabemos que isso demanda custo, E se nós queremos realmente mudar a história, já de novo isso começa por cada um de nós. Por isso eu quero voltar à proposta do desafio da poltrona. Cada poltrona dessa, ou seja, esse conjunto com 2 poltronas, é estimado no valor de R$300, ou seja, 150 cada espaço, cada lugar desse, o conjunto, R$300. E você pode participar deste desafio a partir desse carnê. Esse carnê que estabelece algumas formas de pagamento. Pastor, eu quero comprar 2, 3, eu posso ajudar com pelo menos 4, 5 poltronas. Aqui você pode participar preenchendo com aquilo que você pode, com o número de parcelas que você pode estar participando. É importante ressaltar que isso é um trabalho nosso. Todos nós podemos mudar a história de Novo Realengo. Algumas pessoas sempre falam, pastor, à frente da igreja, desde quando eu era pequeno, a frente era assim, então, pastor, há muito tempo atrás, eu acredito que a frente da igreja pode mudar. Você também acredita? Tem uma ordem, começa aqui de dentro para fora, mas nós precisamos participar. O que eu tenho feito, por exemplo, além de estar participando do desafio da poltrona, eu peguei um carnê como esse e levei para os meus pais. Eu sei que meu pai não se sente nem um pouco constrangido em nos ajudar nesse sentido. Estive lá hoje, ele já entregou um valor, já coloquei aqui hoje no gasofilaço. Meu pai, que não é membro do Jardim Novo, está se sentindo muito satisfeito em participar do desafio da poltrona. De vez em quando eles participam aqui e até tomam posse da nossa bênção também. Então você pode fazer dessa forma também. Você pode, se você tem um familiar, alguém que não se sinta constrangido, é claro, em participar, você tem um amigo, alguém que possa nos ajudar nesse sentido, você pode buscar esses patrocinadores para que nos ajudem na composição das cadeiras. Então, vencendo essa etapa das cadeiras, nós já estamos ingressando com a parte de infraestrutura, cabeamento, para que logo em seguida venha o rebaixamento. Então, são etapas que estão sendo cumpridas e, se Deus permitir, Jesus não voltar, nós estaremos cumprindo boa parte dessas etapas ainda este ano. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, nos ajude, meu irmão, participe. No final da reunião, já falei com o Dudu, os diáconos, os irmãos que estão ali na portaria, eles têm esse carnê à disposição, você pode pegar com eles. Algumas dificuldades que aconteceram, quero também tornar notório para que não aconteça. Muitas pessoas pegaram o carnê, e o carnê também é limitado, tem carnê ilimitado, muito carnê. Os carnês são números limitados. Muitas pessoas pegaram o carnê, já passou 1, 2, 3 meses e o carnê não voltou. Espera que volte essa semana, já volte quitado, mas os carnês não estão voltando. Então pegue aquilo que você pode assumir, aquilo que você pode chegar, pegue o carnê. Eu creio que Deus já está nos abençoando de sobremodo. Então você pode participar desse momento conosco também, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos voltar aqui no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 9, versos de número 24. Quero pensar nesse texto bíblico com vocês sobre a temática desse mês da família. O mês da família foi em maio, mas estamos fazendo encerramento hoje. Essa arrumação ficou muito bonita. Quero mais uma vez aí deixar o registro que ficou muito bonita essa arrumação dos irmãos em época de Copa, trazendo essa proposta muito importante e pertinente para esse momento. Família, eu jogo nesse time. Então quero mais uma vez me reafirmar que nós não estamos promovendo a Copa do Mundo. Nós estamos promovendo a Copa do Mundo. O pastor da igreja é totalmente contra a Copa. Eu acredito que o Brasil a seleção pode até ganhar, mas nós já perdemos a Copa. O Brasil já perdeu a Copa. A seleção ganha, mas a Copa a gente já perdeu. Então, é o meu posicionamento. Então, essa proposta ela tem a ver com família. Essa proposta tem a ver sobre nós participarmos de um time chamado família e como nós nos comportarmos nesse time. Haja vista que nós fazemos parte de um time e entramos em campo para ganhar. Ninguém aqui está entrando em campo para perder. Você já entra no campo para ganhar. Então, atento a alguns detalhes, nós vamos hoje olhar o texto bíblico para que não venhamos cometer nenhum equívoco. Quem vai nos orientar hoje é o técnico Paulo, o apóstolo
apóstolo Paulo vai estar dando algumas orientações para as famílias que aqui estão presentes, para que possam lograr êxito na caminhada cristã, para que as famílias possam conquistar o ideal de Deus para a sua família. Em outras palavras, para que as famílias aqui presentes façam gol de glória. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. Passamos assim, Joselina. Lerei o verso Pá e vocês lerão os versos Pá. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Sendo assim, não corro como quem corre sem alma, e não luto como quem esmurra o ar. Glória a Deus. Você crê que essa é a palavra de Deus? Amém? Estamos convictos disso. Agora feche seus olhos para que Deus mais uma vez esteja tomando o primeiro lugar, não apenas neste lugar, mas principalmente no seu coração. Deus bendito, nós queremos te agradecer pela leitura do texto bíblico. Te agradecemos porque aqui o Senhor fala, tem nos falado a cada reunião. Que mais uma vez o teu Espírito Santo tome o primeiro lugar. Que mais uma vez o Senhor nos fale ao coração. Que mais uma vez o Senhor compartilhe conosco este pão para a nossa edificação, bem como a nossa transformação. Que esta palavra, Pai, possa ser como a lâmpada e possa conduzir as famílias aqui presentes para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que o técnico, o apóstolo Paulo, ele vai estar nos falando acerca desse texto bíblico. Na verdade, é um discurso que tem o seu início no capítulo de número 8. No capítulo de número 8, Paulo vai estar abordando sobre questões de comidas sacrificadas aos ídolos. E quando a gente chega no capítulo de número 9, parece que Paulo ele dá uma mudança de 180 graus de assunto. Ora, Paulo estava falando de carne sacrificada aos ídolos, no capítulo de número 8. E chega agora no capítulo de número 9, vai falar acerca de salário que ele possivelmente poderia receber, mas não quer receber. Parece que Paulo está mudando um pouco de discurso, mas não está. O que Paulo está falando é acerca da liberdade cristã, do que tange a ética cristã. O que fundamenta a nossa caminhada não é o nosso direito, mas o amor exercido entre irmãos. É por isso que no capítulo de número 8 teremos essa introdução também. No capítulo de número 10, que Paulo ele poderia comer todo tipo de comida, mas ele se abstinha de algum tipo de comida sacrificada aos ídolos em prol do outro, em relação ao outro. No capítulo de número 9, Paulo agora ele vai estar trazendo essa liberdade cristã para si mesmo. Ele não vai estar falando agora apenas do outro, ele se coloca como modelo, ele coloca-se como um exemplo. Ele poderia receber o sustento, ele poderia receber o salário das igrejas ali presentes, mas ele abre mão desse salário em prol desta liberdade cristã. Ou seja, Paulo não apenas orienta, mas Paulo também cumpre aquilo que prega. Quando nós chegamos no verso de número 24 ao verso de número 27, Paulo ele nos fala acerca de um prêmio que deve ser conquistado por todo cristão, que todo cristão deve batalhar para conquistar ou ainda possuir esse prêmio. Esse prêmio não é um bem-estar pessoal. Esse prêmio que Paulo vai estar abordando não é um prêmio de uma melhor classificação social. Esse prêmio que Paulo vai estar abordando não é uma harmonia familiar. Esse prêmio que Paulo nos alude é um prêmio transcendental, é um prêmio além, o prêmio da outra vida, o prêmio da esperança do céu de glória que é reservado para todos os cristãos. É esse prêmio que Paulo está falando.
Então não adianta pegarmos esse prêmio e falar: olha, meu irmão, esse prêmio é o bem-estar da sua família, esse prêmio é aquela porta de emprego que está para se abrir. Não, isso é sair do contexto. O prêmio que Paulo vai estar abordando é um prêmio de uma vida além, de uma vida por vir, que todos nós precisamos perseverar. E ele usa isso como uma forma análoga, ou ainda comparando com o estádio, com uma corrida, mostrando que para chegar lá não é tão fácil. Exige de nós perseverança e disciplina no caminho. E por isso ele usa o exemplo de um discurso, de uma maratona, de uma corrida. Existe um maratonista hoje, é o maratonista mais rápido da nossa existência, é o Geoffrey Mutai. Ele esteve presente aqui no Brasil o ano passado, esteve trazendo palestras, ele participou de uma das maratonas aqui no Rio de Janeiro. E dentro do seu discurso que ele expunha acerca da maratona, ele falava que num período que antecedia 2 meses antes da corrida, ele se preparava e estabelecia um percurso, uma corrida de 1.440 quilômetros, diluído em 180 quilômetros por semana. Então, sempre que tinha uma corrida para acontecer, 2 meses antes, ele começava a se preparar, correndo em média 180 quilômetros por semana. 180 quilômetros não é 18 quilômetros, irmão. 180 quilômetros por semana é muita coisa. Envolve perseverança, envolve disciplina. E falamos de um homem que está no topo. Estamos falando de um homem que é um ícone hoje dentro da maratona. Mas que mesmo assim, ele está correndo 180 quilômetros por semana para poder se manter e chegar lá na frente. É basicamente o que Paulo ele vai estar aludindo. Que para que as pessoas elas possam lograr isso na caminhada cristã, isso não acontece de forma aleatória. Se você quiser vencer qualquer etapa na sua vida cristã, isso não acontece simplesmente no culto de domingo à noite, que você participa de uma reunião como essa, você canta bonitos louvores, ouve a palavra, Deus fala no seu coração e a partir daqui os seus problemas acabaram. Não. Existe uma continuidade a partir daqui, existe uma perseverança a partir daqui, existe uma continuidade que você e a sua família devem desenvolver para chegar lá. Ninguém entra em campo para perder, todos nós entramos em campo para ganhar, correto? Você já entra em campo para ganhar. Agora, a gente sabe que a vida não é feita só de boa vontade, não é simplesmente de boas intenções. É necessário alguns ingredientes que Paulo vai compartilhar conosco aqui no texto bíblico. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos extrair dali alguns princípios acerca da vida cristã. Eu tenho certeza que você não quer ir para o céu sozinho, você quer ir para o céu junto com a sua família, mas sabemos que a salvação é individual. Então nesse percurso, nessa corrida, é você e a sua família que está junto. Então Paulo, o técnico que vai nos expor aqui algumas questões, ele vai nos soltar alguns ingredientes para que possamos aplicar na vida nossa, pessoal, e também na vida da nossa família. Acompanhe comigo o verso de número 24. Paulo ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha prêmio? Aí ele usa aqui uma locução: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Esse de tal modo, ele é uma consequência, ou seja, corram, e a consequência é de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, o prêmio ele não é uma casualidade da vida, o prêmio ele é uma consequência de quem corre. O prêmio ele não cai de paraquedas, o prêmio ele é uma consequência de quem corre. Se eu vou perguntar aqui nessa noite quem quer vitória, todo mundo levanta a mão. Quem quer porta de emprego, todo mundo vai levantar a mão. Quantos querem chegar lá, todo mundo vai levantar a mão. Mas o que Paulo ele vai estar dizendo, para que as pessoas que querem chegar lá, é necessário que essas pessoas venham correr. É necessário que essas pessoas venham se esforçar. É necessário que as pessoas venham ser mais complexas, venham se aplicar mais dentro daquilo que elas se propõem a fazer na caminhada cristã. É necessário correr, irmão. Existem pessoas na caminhada cristã, existem pessoas no percurso da vida que pararam. Existem pessoas no percurso da vida que encontram-se
sentado contemplando o cenário da forma como ele acontece. Existem pessoas que estão morrendo e indo literalmente para o inferno, porque estão levando a vida como a proposta da música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Deixa que a vida me leve, deixa que as coisas venham me conduzir. Meu irmão, corra, se esforce um pouco mais. O prêmio que você quer, o prêmio que você almeja, é necessário que haja perseverança. E a pergunta que eu lhe faço é: o porquê você parou? Pastor, eu parei no percurso, eu parei na caminhada cristã por conta de algumas brigas, por conta de algumas situações desagradáveis ao longo do percurso. Eu parei. Meu irmão, a ordem não é parar, a ordem é marchar, a ordem é progredir. Em Hebreus 10:38 fala que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É viver pela fé e perseverar, irmão. Eu sei que existem alguns momentos em que você vai ficar cansado, existem alguns momentos que você vai ter um desejo de parar, mas você se esforça, você vai. Eu falo aqui, acredito, com os atletas de finais de semana, os atletas que se fazem atletas durante alguns períodos esporádicos do ano, que é o meu caso. Se eu for estabelecer uma corrida na minha casa com 2 voltas nesse, não é o rio, nesse balão que tem aqui, que corta, o pessoal chama de rio, mas é um balão. Se eu for dar 2 voltas aqui, na primeira o corpo já pede para parar. Para a gente que não está muito acostumado a correr ou qualquer tipo de atividade física, a gente brincou com futebol na sexta-feira aqui nessa nossa quadra. Em 10 minutos o corpo já pedia: Leonardo, para. Em 10 minutos, a gente nem esfria a cabeça, o corpo já dá para parar, Marcelo. Mas aí a vontade, o corpo e a mente fala assim: não, continua. Ou seja, a fome falava mais alto, continua jogando, continua brincando com o pessoal. Porque se for o desejo do corpo, o corpo para. Se for o desejo do corpo, o corpo não vai para casa e descansa. Mas a força de vontade, ela fala mais alto. Existem alguns momentos que a vontade que você tenha, pastor, é chutar o pau da barraca, é desistir de tudo e de todos, mas você sabe que tem um prêmio que está reservado para você. Você sabe que existe um prêmio que está reservado além desta terra, e é motivado nesse prêmio que é separado para mim e por você, que nós não desistimos, que nós continuamos a correr nessa maratona terrena. Porque aqui nessa terra nós somos apenas peregrinos, estamos aqui de passagem, estamos correndo para o alvo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Meu irmão, se você entrou aqui neste lugar, você está participando dessa reunião: pastor, entrei cansado, a vida cristã parece que está em preto e branco, pastor, a vida cristã está meio que sem graça. Meu irmão, deixa esses sentimentos de lado e comece a correr. Pastor, já faz muito tempo que eu não falo de Jesus para as pessoas, já faz muito tempo que eu não testemunho a fé para as pessoas, já faz muito tempo que eu não leio a Bíblia em casa com a minha família, já faz muito tempo, aliás, eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Meu irmão, comece a resgatar esses princípios hoje. Meu irmão, comece a aplicar isso hoje na sua vida, para que você e a sua família alcancem o prêmio que está reservado para cada um de nós. Corra, não fique parado. O que Paulo ainda vai nos orientar no verso de número 25 é que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Destaque o que Paulo ele fala aqui no verso 25: todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso. A vida cristã, irmão, eu já falei isso em algumas ocasiões, mas acredito ser importante reafirmar aqui nesta ocasião. A vida cristã ela é feita de perseverança e de disciplina. A vida cristã é feita de perseverança e disciplina. São essas duas composições básicas da vida cristã: perseverança e disciplina. Perseverança e disciplina. Pastor, eu não tenho hora para ler a Bíblia, então você vai ter muita dificuldade em ler a Bíblia junto com a sua família. Pastor, quando eu começo a orar, dá uma vontade de dormir, e
e aí eu paro. Eu estive participando de um encontro com o pastor Hamilton esses dias, num congresso, e o rapaz ele falava que as pessoas que têm dificuldades de orar, e quando começam a orar, o sono sobrevém, que isso pode ser um espírito maligno. Isso pode ser quando você está lendo a Bíblia, quando você não consegue ler a Bíblia e vem aquele sono, pode ser um espírito maligno tentando tirar a sua atenção. Irmão, a gente sabe que a tríade do diabo, lá de João 10:10, é matar, roubar e destruir, mas existem coisas que são inerentes à sua carne. Paulo vai falar em Gálatas 5,16 que a carne, ela milita contra o espírito. O teu corpo, a tua carne vai ter vontade e desejo de fazer aquilo que não presta. Pastor, quando eu pego a Bíblia para ler, pastor, dá vontade de dormir, mas você se esforça e você lê a Bíblia. Pastor, quando eu começo a orar, pastor, vem um sono, você ora andando dentro de casa, mas você não para a sua oração porque está com sono. Se porventura você dormir andando, aí é um negócio mais preocupante, né, pastor? Estou dormindo andando, é o inimigo mesmo. Então você precisa ir rapidamente ir ao médico, né? Se você está dormindo andando, é porque o negócio está complicado. Mas enfim, é disciplina e perseverança. Você precisa estabelecer horário, irmão. Você lê nesses programas onde tem uma tia que vai na casa da mãe e dos filhos, dos pais e dos filhos, e vai ali analisar algumas questões. E geralmente, naquilo que é diagnosticado dentro de casa, é falta de organização. É o que a tia faz? Ela pega a supernanny, ela pega, monta um quadro, estabelece horário. Olha, tem horário para levantar, tem horário para comer, tem horário para ver televisão, tem horário para dormir. Faz um quadro grande, fixa lá na parede, para que todos possam seguir à risca aquilo que está escrito. Senão vira bagunça. Não tem horário para comer, não tem horário para ver televisão, todo mundo se perde. Meu irmão, é a mesma coisa na caminhada cristã. Pastor, eu estou subindo ao monte para orar pela minha família. Pode orar, continue subindo ao monte, ore pela sua família. Pastor, eu estou jejuando pela minha família. Continue jejuando pela sua família. Mas existem algumas coisas que não estão nesses exercícios espirituais de você simplesmente ir ao monte ou participar de uma série de conferências. Está totalmente ligado a você estabelecer regras e princípios dentro da sua casa. Durante o mês de maio foi entregue um devocional para as famílias. Praticamente no início do ano nós também liberamos um devocional para você fazer em casa com a sua família. Se fôssemos fazer aqui uma pesquisa de quantos estão seguindo isso à risca, eu acredito que encontraríamos aí um déficit bem expressivo, porque não é comum. Não é comum. Estabeleça horário, meu irmão, principalmente você, rapaz, homem, e é o sacerdote do seu lar. Estabeleça um horário para orar junto com a sua família. Estabeleça um horário onde a televisão seja desligada, a internet seja desligada, e você tenha aquele tempo de qualidade com a sua família. Feche todas as brechas. Conversando nesse congresso com o rapaz falava assim para mim: pastor, eu não uso Avon não. Eu falei: Avon é um cosmético, né? É uma marca de cosmético. Eu já até sabia, porque Avon é uma palavra hebraica que significa iniquidade. Ele falou assim: eu não uso o Avon, porque se eu usar o Avon, eu abro uma legalidade para o inimigo entrar na minha vida. Eu falei: filho, faz isso não. Não, faz isso não. Eu não vou fazer propaganda da Avon, mas você pode usar o Avon, que eu tenho certeza que o inimigo não vai usar aquele creme para ter qualquer tipo de investida na tua vida. O princípio não é esse. É só ler 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo está falando acerca de comidas sacrificadas aos ídolos, ao Zé Pilantra da época e coisas desse tipo. Ele fala: eu posso comer porque isso não é do diabo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu só deixo de comer se isso for escandalizar o outro. Se eu comer for escandalizar o outro for sair da igreja por causa disso, eu me abstenho por causa do outro, mas não por causa do diabo. As pessoas ficam entregando ao diabo aquilo que não é dele, não é nada dele. Ele tenta deturpar as coisas, ele tenta transformar as coisas, mas o princípio não é esse. Falei: você pode usar o seu creme, irmão, não tem problema, use o seu creme. Eu acredito que o diabo ele não vai usar esse princípio para ter qualquer tipo de legalidade na sua vida. Fica muito fácil terceirizar isso. Veja, a partir desse princípio, é muito mais fácil ele deixar de usar o cosmético dele, né? Vai estar economizando também, é claro, vai deixar de usar o cosmético dele, do que estabelecer princípios dentro da sua casa. A partir de hoje, nós vamos ler a Bíblia todos os dias, às 10 horas da noite. Esse caminho é um pouco mais difícil.
Esse caminho é um pouco mais longo, requer um pouco mais de nós. Fica muito mais fácil terceirizar isso para o inimigo do que assumir a minha responsabilidade. Então Paulo ele vai dizer aqui no verso número 25, esse prêmio ele tem um valor. Ele tem um valor que precisa ser empregado através das nossas atitudes. O nosso prêmio, o prêmio que Paulo está abordando aqui, meu irmão, não é a porta de emprego, é a vida eterna com Cristo Jesus, que requer perseverança e disciplina. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus já trazem consigo essa marca indelével dos santos: perseverança e disciplina. Perseverança e disciplina. Verso número 26: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar. O que Paulo basicamente vai estar falando no verso número 26 é que nessa caminhada cristã as coisas não acontecem de forma aleatória, não é de qualquer jeito. Porque se ele segue esse princípio que ele expõe aqui, por exemplo, de esmurrar o ar cansa. Não se obtém resultado concreto e você ainda fica cansado. É do tipo, pastor, eu estou trabalhando, mas cansaço e eu não consigo gozar daquilo que eu ganho. Sabe, a pessoa trabalha, mas parece que o dinheiro nunca chega. A pessoa não se sente realizada no seu trabalho. As pessoas frequentam a igreja, dominicalmente, estão ali fazendo o seu rito religioso, mas pastor, eu não encontro essa paz, é porque não estabelece foco na vida cristã. E esse foco na vida cristã que Paulo vai estabelecer precisa ter um foco. Esse nosso foco é Jesus Cristo. Filipenses 3,14, Paulo ele fala sobre isso. Prossigo para o alto. É estabelecer metas, estabelecer objetivos dentro do seu lar, irmão. Vamos nessa noite aproveitar esse momento para estabelecer princípios dentro de casa. Coloque horários para você orar, coloque horários para você ler a Bíblia, coloque horários, comece a ser seletivo com o que entra na sua casa, comece a ficar mais atento aos tipos de programação que você está vendo, com aquilo que vocês estão se alimentando. Seja seletivo, estabeleça algo aonde você quer chegar, porque quem não tem algo, qualquer caminho serve. Mahatma Gandhi, célebre líder indiano, ele falava que todos os caminhos conduziram a Deus. Apesar de ser um grande estadista, falou uma grande bobagem. E não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva a Deus, a saber, Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe somente um caminho, o caminho é Jesus. E isso, é claro, não é simplesmente você falar isso de boca, pastor, eu tenho Jesus no meu coração, pastor, sou membro da primeira igreja batista de Jardim Novo, não, mas é demonstrar Jesus na sua caminhada. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então é andar como Jesus. Se você professa a fé cristã, você e a sua família batem no peito, não, pastor, nós servimos ao Senhor, exale esse amor de Cristo. Transpareça esse amor de Cristo. Testemunhe a vida de Cristo em você. Testemunhe a vida de Cristo em você. Caminhando para a conclusão, o verso número 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir à frente. E esse princípio de conclusão que Paulo vai estar abordando precisa começar por mim. Fica muito mais fácil dizer para o outro: olha, esmurre o seu corpo. Fica muito mais fácil dizer para o Wagner: dê a corrida ao estádio. O Wagner, estabeleça princípios na sua vida, se eu não estabeleço na minha. Eu caio no laço da hipocrisia. Meus irmãos, eu acredito e visualizo hoje em muitos lares de pais que estão dizendo para os seus filhos: leiam a Bíblia, mas os pais não estão lendo a Bíblia. Pais que dizem para os seus filhos: orem, mas os pais não estão exercendo o princípio da oração dentro de casa. Pais que estão dizendo para os filhos: olha, perdoem, sejam misericordiosos, e os pais não estão fazendo isso dentro de casa. Paulo vai estar dizendo que isso começa por ele. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, começa por mim. Começa por mim. Talvez nesses momentos, quando nós estamos participando do culto,
nos vem à mente tantas pessoas. Poxa, pastor, essa pessoa deveria estar aqui participando dessa reunião. Essa pessoa deveria estar aqui participando desse culto. Essa pessoa precisaria estar aqui participando e ouvindo essa mensagem. Mas essa mensagem tem a ver conosco, tem a ver comigo. Quando eu leio essa mensagem e me debruço sobre ela, observo em mim muitas oportunidades de melhoria, muitas. Mas esmurro meu corpo, tem que começar por mim. O que Paulo vai estar esboçando aqui, meu irmão, não é algo fácil. Me lembra quando Jesus fala lá em João 16:33, nesse mundo